Olá, turma! A nossa aula de português de hoje será sobre o gênero textual crônica. Então, entre os mais variados tipos de texto com os quais a gente convive diariamente está a crônica. Geralmente a gente encontra ela nos jornais, podem ser escritos ou transmitidos pela televisão, na internet, nos blogs e em revistas. É um tipo de texto em que o autor vai desenvolver as suas ideias, tendo por base os fatos ocorridos no dia a dia, ou sobre qualquer assunto que seja considerado comum no nosso meio. Pode estar ligado à política, ao mundo artístico, ao esporte e à sociedade de forma em geral. Diferente de outros textos, ela não possui uma forma fixa, razão pela qual é considerada bastante pessoal, construída de maneira livre. Mas isso não significa que a linguagem utilizada não deva ser bem clara. Mas há a possibilidade de o autor expor as suas emoções, opinar e muitas vezes criticar um determinado tema. Características das crônicas: narrativa curta, linguagem simples e coloquial, poucos personagens, se houver, espaço reduzido e acontecimentos do cotidiano. Os tipos de crônicas. Embora seja um texto que faz parte do gênero narrativo, com enredo, foco narrativo, personagens, tempo e espaço, há diversos tipos de crônicas que exploram outros gêneros textuais. Podemos destacar a crônica descritiva e a crônica dissertativa. Mais além delas, ainda temos a crônica jornalística. Mais comum das crônicas da atualidade são as crônicas chamadas crônicas jornalísticas, produzidas para os meios de comunicação, onde utilizam temas da atualidade para fazerem reflexões. Elas se aproximam muito da crônica dissertativa. Temos a crônica histórica, marcada por relatar fatos e acontecimentos históricos com personagens, tempo e espaço definidos. Aproxima-se mais da crônica narrativa. E a crônica humorística. Esse tipo de crônica apela para o humor como uma forma de entreter o público, ao mesmo tempo que utiliza a ironia e o humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos, seja da sociedade, política, cultura, economia e etc. Importante destacar que muitas crônicas podem ser formadas por dois ou mais tipos. Por exemplo, uma crônica jornalística pode também ser uma crônica humorística. No Brasil, a crônica tornou-se um estilo textual bem difundido desde a publicação dos folhetins, que foi lá em meados do século XIX. Alguns escritores brasileiros que se destacam como grandes cronistas são, ou foram, Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Sabino, Carlos Heitor Cone, Caio Fernando Abreu e alguns outros. Eu quero agora que vocês escutem essa crônica que a prof vai ler para vocês. Vamos a um exemplo. A crônica que eu quero ler para vocês é uma crônica narrativa curta. Ela foi escrita por Luiz Fernando Veríssimo. Aprenda a chamar a polícia. Eu tenho sono muito leve e uma noite dessas eu notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como a minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado, mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali, espiando tranquilamente. Liguei baixinho para a polícia e informei a situação e o endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Esclareci que não e disseram que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas que iriam mandar alguém assim que fosse possível. Um minuto depois, liguei de novo e disse com a voz calma: Oi, eu liguei há pouco porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa, eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12, que eu tenho guardado em casa para essas situações. O tiro fez um estrago danado no cara. Passados menos de 3 minutos, estavam na minha rua 5 carros da polícia, um helicóptero, uma unidade de resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos, que não perderiam isso por nada nesse mundo. Eles prenderam o ladrão em flagrante,
que ficava olhando tudo com cara de assombrado. Talvez ele estivesse pensando que aquela era a casa do comandante da polícia. No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse: Pensei que você tivesse dito que tinha matado o ladrão. E eu respondi: Pensei que você tivesse dito que não havia ninguém disponível. Mas e aí? Como fazer uma boa crônica? Para a gente conseguir fazer um bom texto, é preciso, inicialmente, que a gente seja um observador da sociedade. A visão particular e inusitada do cronista é que vai conferir a originalidade ao gênero. Além disso, é necessário usar uma linguagem leve e muitas vezes coloquial, e procurar demonstrar como o cotidiano pode ser cheio de significados.